Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre velocidade média. Velocidade média é a divisão entre a distância percorrida e o tempo necessário. As unidades de medidas mais usadas para a velocidade são km por hora e metro por segundo. É possível transformar os valores diretamente de km por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6, e de metro por segundo para km por hora, multiplicando por 3,6. É mais ou menos assim. Se eu tenho metro por segundo e quero transformar em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu tenho quilômetro por hora e quero passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. A fórmula para calcular a velocidade média é Vm, que é a velocidade média, vai ser igual a distância sobre o tempo. Distância dividido pelo tempo. Em alguns livros ou sites, você pode encontrar, em vez de distância, a palavra percurso ou espaço. Tá? Em alguns problemas, é dado a velocidade e a distância, sendo que o tempo tem que achar. Então, o que a gente faz? Vamos só usar essa fórmula para achar outra fórmula. Mais ou menos assim. Se eu tenho A vezes B, vai ser AB. Então, AB é igual a 8. Se eu quero calcular o valor de A, eu vou pegar a letra B e dividir o 8, dessa forma. Então, 8 dividido por B, eu acho o valor de A. E se eu quero achar o valor de B, é só trocar com B. Então, B será 8 dividido por A. Então, quando eu tenho a fórmula de velocidade, essa fórmula aqui em cima, se eu quero achar o tempo, basta trocar com Vm, dessa forma. Quando o problema é dada a distância e a velocidade média e pede o tempo, usaremos essa fórmula. Em outros problemas, é dado a velocidade e o tempo, sendo que a distância tem que achar. Então, a gente tinha esse aqui, não é verdade? Então, se eu pego A vezes B, eu digo que é igual a C. Ou seja, seria C igual a A vezes B. A mesma coisa usando a fórmula. Como eu quero calcular a distância, eu vou pegar a velocidade média com o tempo e multiplicar. E aí eu acho a distância. Certo? Então, distância vai ser Vm vezes o tempo. Essas são as três fórmulas usadas. Observação. 1 quilômetro a gente sabe que é igual a 1.000 metros. 1 metro a gente sabe que é igual a 100 centímetros. Se eu quero passar de quilômetro para centímetro, basta eu multiplicar 100 vezes 1.000. Então, 1 quilômetro para centímetro vai dar 100.000 centímetros. Porque 100 vezes 1.000 dá 100.000. Agora, se eu tenho uma hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Bom, e uma hora vai ser quantos segundos? Basta eu multiplicar 60 vezes 60. 6 vezes 6 é 36. Colocamos os dois zeros. Então, uma hora vai ser igual a 3.600 segundos. 6 vezes 6, 36 e os dois zeros. Bom, por que dividimos por 3,6? A gente tem quilômetro por hora e vai passar para metro por segundo. E a gente vai dividir, certo? Mudando para essa forma, a gente tem quilômetro por hora. Ou seja, o quilômetro dividido pela hora. No outro lado, temos o metro dividido pelo segundo. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E uma hora é igual a quantos segundos? Olha aqui em cima, 3.600 segundos. Já sacou, né? De onde vem os 3,6? Bom, como eu estou fazendo a divisão, eu vou cortar os zeros, ou simplificar os zeros. E vou simplificar mais outro zero. E agora eu vou dividir por 10. Então fica assim, O zero depois da vírgula não tem valor. Então esse zero some, ficando apenas 1. Observe que qualquer que seja o valor de quilômetro que eu quero passar para metro, eu vou ter que dividir por 3,6. Sacou? E agora, por que multiplicamos por 3,6? Vamos ver.
Para multiplicar, eu tenho que passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, eu multiplico. Vamos colocar assim, dessa forma. Metro por segundo e quilômetro por hora dessa forma. Só que quilômetro por hora pode ser dessa forma, não é? Pode ser dessa outra forma também, que a gente já viu. E pode ser assim também, ó, com sinal de divisão, certo? Então, vou usar essa forma aqui para poder explicar. Eu sei que 1 metro, e quero transformar para quilômetro, eu vou ter que dividir por 1000. Quando eu quero transformar para quilômetro. Eu sei que 1 segundo, quando eu quero transformar para hora, eu vou ter que dividir por 3.600. Ó. Certo? 1 metro, que eu quero transformar para quilômetro, eu vou dividir por 1000. E 1 segundo, que eu quero transformar para hora, eu vou dividir por 3.600. Então, ó, 1 vezes quilômetro dá 1 quilômetro. E 1 vezes hora dá 1 hora. Bom, como aqui é divisão de frações, aqui é uma fração, aqui é outra fração, e eu estou dividindo, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda. Isso aqui eu vou inverter. 3.600 vai para cima e 1 hora vem para baixo. Então, na divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pela inversa da segunda. Dessa forma, olha. Ok? E agora tenho 1 vezes 3.600, dá 3.600. E 1000 vezes 1 dá 1000. Então, fica dessa forma, ó. 3.600 por 1000. Vamos fazer novamente a simplificação. Mas não precisa. Vamos logo dividir? Quando estou dividindo por 1000, são 3 zeros, eu vou passar 3 casas decimais. A vírgula se encontra no final, é do número. Quando o número não tem vírgula, a vírgula fica no final. Vai passar 3 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica aqui, ó, entre 3 e o 6. Dessa forma. Pois é. Por que a gente multiplica por 3,6? Já está sabendo como é, né? Então, qualquer valor que eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Primeiro exemplo. Fui na casa dos meus avós, que fica a 360 quilômetros da minha, e passei 4 horas dirigindo. Qual foi a velocidade média que alcancei? A primeira coisa que eu tenho que ver é quais são os dados do problema. Dados. A velocidade média ele deu? Não, a velocidade média ele está procurando. A distância ele deu? Deu sim, aqui, ó, 360 km. O tempo foi dado? Também. O tempo foi dado, está aqui, ó, 4 horas dirigindo. Observe que as unidades de velocidade é quilômetro por hora e metro por segundo. E aqui eu já tenho ó, quilômetro e hora. Então é só colocar a fórmula, colocar a distância, que é 360, e coloca o tempo, que é 4 horas. Depois divide. 360 dividido por 4, 90 km por hora. Terminamos a primeira questão. Fundação Carlos Chagas. Qual é a velocidade de escala média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Quais são os dados? VM ele está perguntando, né? Qual é a velocidade de escala média? A distância ele deu 1.200 metros. E o tempo ele também deu 20 minutos. Observe uma coisa, ó. Aqui está em quilômetro por hora, aqui está em metros e aqui está minuto. Então, como é que eu vou fazer essa? É simples. Vou pegar esses 20 minutos, transformar em segundos, e aí eu vou ter metros por segundo. Depois, então, eu transformo em quilômetros por hora, que é quanto ele está pedindo. Bom, se 1 minuto é igual a 60 segundos, então 20 minutos será 1.200 segundos. Porque 60 vezes 20 dá 1.200. Então, chamando a fórmula, temos Vm é igual a distância dividido pelo tempo. A distância é 1.200 metros. O tempo é 1.200 segundos. 1.200 dividido por 1.200 vai ser 1 metro por segundo. 1.200 dividido por 1.200 é 1. Então, dá 1 metro por segundo.
Achei a velocidade em metro por segundo, só que ele quer em quilômetro por hora. Então, como é que eu faço? Vou transformar de metro por segundo em quilômetro por hora multiplicando por 3,6. Logo, se eu tenho 1 metro, eu multiplico por 3,6, que dá 3,6. Resposta é letra B. Terceira questão. Um ciclista percorre 32 km com velocidade de escala média de 20 km por hora. Qual foi seu tempo gasto? Dados. A velocidade ele já deu, foi 20 km por hora. A distância ele já deu, 32. E o tempo ele está perguntando qual é. Qual é a fórmula que calcula o tempo? Lembra da fórmula geral? Vm é igual a distância sobre o tempo. Então, como eu quero calcular tempo, eu troco Vm com tempo. Aí vou ter tempo é igual a distância dividido por Vm. A distância foi 32, e o Vm foi 20 km por hora. Então, 32 dividido por 20. Bora fazer? 32 dividido por 20 vai dar por 1. 32 menos 20 dá 12. Coloca-se a vírgula no quociente e continua a conta colocando um zero no resto. Agora, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, não é? E vai dar 120, sobrando nada. Então, a resposta é 1,6. 1,6 horas. Mas quanto representa 0,6 horas? Vamos ver. Eu sei que 1 hora é 60 minutos e 0,6. Bom, 1,6 vezes 60. 0 vezes 6 dá 0. 0 vezes 1 é 0. 6 vezes 6 é 36. Fica 6 sobe 3. 6 vezes 1 é 6. Com os 3 dá 9. Somando vai ficar 0, 6 e 9. 960. Mas como esse número aqui tem um decimal, a vírgula colocada aqui, sobrou 96. Só que 96 é mais que 1 hora, então eu pego 96 e diminuo por 60. Vai dar 36. Então é 1 hora e 36 minutos. Quarta questão. Fundação Getúlio Vargas. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Observe uma coisa. Primeiro que na pergunta ele já pede em metros. A velocidade foi dada em quilômetros. O tempo foi dado em minuto e segundo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos ter que transformar 180 de km por hora para metros por segundo. Então, fica assim, dados. Velocidade média vai ser 180 km por hora. A distância está pedindo, porque está pedindo o comprimento. O tempo foi dado em 1 minuto e 20 segundos. Como eu quero transformar para segundos, então 1 minuto vai ser 60, com mais 20, 80. E aqui de 180, como está tudo em segundo, vou transformar também para metro por segundo. Nesse caso, vamos pegar 180 e dividir por 3,6. 180 dividido por 3,6. Como aqui tem uma casa decimal, eu coloco uma casa decimal lá de cá. Agora que ficou tudo igual, eu tiro a vírgula. Então eu tenho 1.800 dividido por 36. Vai dar por 5. 5 vezes 6, 30, vai a 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Então 180. 180 menos 180 dá 0. Esse 0 aqui sobrou. Ele vai para o quociente. Então a resposta foi 50. 50 metros por segundo. Pronto, podemos calcular a distância.
Observe que aqui está dado em metros por segundo e aqui em segundo. A gente sabe que a fórmula geral foi essa, né? Velocidade média, distância sobre o tempo. Como eu quero calcular a distância, eu vou multiplicar a velocidade com o tempo. Fica assim, ó. A velocidade é 50 e o tempo foi 80. E multiplicando fica 5 vezes 8, 40. Colocamos os dois zeros, 4.000. Letra B. Quinta questão. É do Enem de 2014. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. O sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. No teste feito pelo CET, os dois radares ficavam a distância de 2,1 km um do outro. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média do trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que é o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observada. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é: os dados são: a velocidade média ele está pedindo, a distância vai ser de 2,1 km e o tempo de 1 minuto e 24 segundos. Para ser km por hora, aqui devia ser dado em hora. Como a menor unidade é o segundo, eu já transformo a distância em metros. Então, 2,1 km vai ser igual a 2.100 metros. Pronto. E transformo o tempo, que é 1 minuto e 24 segundos, em segundos. 60 com 24 dá 84 segundos. Aí usamos a fórmula de velocidade média, que é a distância sobre o tempo. A distância vai ser 2.100, o tempo é de 84. Vamos dividir. Então, 2.100 dividido por 84 vai dar 25 metros por segundo. Pronto, letra A, certo? Se você observar direitinho, na letra A está em km por hora. E o que achamos foi 25 metros por segundo. Então, temos que pegar esses metros por segundo e transformar em km por hora. Então, isso aqui é uma casca de banana, tá? Você achou a resposta, pô, marcou, mas se você não observar direito, ó, tá errado. Então, eu pego 25, para transformar em km por hora, é só multiplicar por 3,6. 25 vezes 3,6 dá 90. Qual é o item? Item C, né? Muito bem. Agora é com você. Faça o exercício que encontra na descrição. Que Deus te abençoe, deixe seu joinha, se inscreve no canal. Valeu!